Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino e fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus dedos um banquete são, banquetes de amor. Paloma na celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus são as palavras de Jesus, infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nela tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Amém. Vamos dar uma olhada na palavra do Senhor. Uma palavra bastante conhecida, mas que traz algum alento para o nosso coração, nossa alma, amém? Salmo de número 91. Quase em todos os lares cristãos brasileiros existe ali na casa uma Bíblia, ou se está no Salmo de número 91, ou se está aberto no Salmo de número 23. Mas são pouquíssimas pessoas que param para dar uma lida e meditar. Medite nela dia e noite. Está no Salmo de número 1, que é bem-aventurado o varão, né? Que está meditando na palavra. O que é a palavra meditar? No original quer dizer resmoer, ruminar. É que nem a ovelha ou a vaca, né, o boi. Ele come, depois fica aquela reserva, 8 horas ele leva para comer. Aí fica aquela reserva, 8 horas ele leva para ruminar. E a 8 horas ele leva para descansar. Então, se você vai tratar um animal na hora que está ruminando, resmoendo, você estraga o animal.
deixa ele terminar de ruminar. Quando ele se levanta, vai tomar água, ou vai começar, aí é o horário. Então você tem que deixar essa parte quieta. Não sou, deixa quieto. Mas nós também temos o momento de ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Deixar que ela trabalhe na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo. Por causa disso, o apóstolo fala aos escritores aos hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de 2 gumes, que entra na alma e no espírito, faz a divisão das juntas e medulas, e ela que trabalha no coração, na mente do homem, através do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, começamos a trabalhar nela, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, na nossa alma, e todo o nosso corpo é sadio. Amém? Então vamos lá. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Portanto, não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E aí vai aí afora. Vamos trabalhar no primeiro item. Bem-aventurado, ou melhor, aquele. Quando diz aquele, eu fico assim pensando nos meus botões, e segundo o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, teologicamente falando, eu começo mais ou menos a chegar a um consenso de que esse salmo foi escrito por Moisés, que tem umas características da jornada do deserto. Então ele diz aquele. Quando ele diz aquele, quer dizer todo aquele indivíduo, aquela pessoa. E também não está se referindo, ele traz para os nossos dias, não somente os judeus, mas os gentios, os gregos, os herodianos, os romanos, todos, aquele. Também ele está se referindo, não está se referindo somente àquele que o patriarca, ou o rabi, ou o bispo, ou o pastor, ou aqueles que estão na eminência, lá em cima no púlpito. Não, mas todo aquele, quer sabe, ignorante, preto, branco, gordo, magro, que conhece ou não conhece, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui também tem uma palavra que habita, quer dizer que permanece. Aquele que faz morada. Aquele que não está só de passagem. Aquele que habita. Estou tranquilo, agora achei a minha habitação. Jesus, no capítulo 14 de São João, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar para que aonde eu for, preparar-vos lugar, e sejais vós também, para que aonde eu estiver, sejais vós. Então há um lugar, uma santa habitação. Em Hebreus diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma cidade futura, Nova Jerusalém, celestial, não construída por mãos de homens, como foi no passado, feita por Salomão, mas construída pelo Deus das alturas, o Deus eterno, soberano, todo-poderoso. Então aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo. Aí tem outra parte. Ele está habitado, ele está seguro. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 20, com ordem de Moisés, já antes, e Moisés partiu, deu as determinações para Josué, que quando ele entrasse na terra prometida, tinha algumas obrigações, alguns ditames para ser feito em prol do povo de Israel. E Moisés disse para Josué, você constrói 6 cidades. Você pode ler lá em capítulo 20 de Josué. 6 cidades de refúgio. Para que 6 cidades de refúgio? Para fugir do vingador de sangue. E olha que o vingador de sangue está ao nosso rastro. Ele está procurando a nossa destruição, vingança. Então ele mandou construir 6 cidades, um na Cisjordânia, outro na Transjordânia. Em outras palavras, um do lado de cada o Jordão e outro do lado do Jordão. Uma bem aqui embaixo, no sul, outra no meio e outra lá no norte. E cada uma dessas cidades pegava 2 tribos de Israel. Então são 12 tribos. Então ficava 6 cidades, 2 tribos de Israel. Para não correr muito longe, por vingador de sangue não. O que acontecia? Por exemplo, se tivesse alguém derrubando madeira, e uma tora daquela, uma árvore daquela, o indivíduo, em vez de correr para lá, corria para lá, e a árvore caía em cima e morria debaixo da árvore. Ou um boi que estava trabalhando, dava lá alguma loucura, alguma coisa no boi, ou virava o carro e caía em cima do indivíduo. Só estavam os 2 trabalhando, não tinha como provar. E os da família vinham em cima daquele indivíduo, você matou meu irmão, você matou meu pai. Ou um boi chifrava, ou caía no ribeirão, no riacho, ou num peral abaixo, e vinha a óbito. Então aquela pessoa, se jurasse vingança, ele era inocente, não tinha como provar. Ele corria até essa cidade, entrava nos portões, cidade fortificada, e ali confessava perante os anciões da cidade, o sacerdote, e eles julgavam a causa, via na pessoa se havia inocência ou não. E ali eles ficavam cuidando dessa pessoa até que o indivíduo cansava ou desistia ou perdoava e não havia mais perigo, senão ele ficava ali permanentemente. Então havia um escape. E quando se faz do esconderijo do Altíssimo, eu me lembro de uma passagem quando Jesus chegou em Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, Jerusalém, eu quis chegar após ti como galinha, que quis juntar os seus pintos debaixo das suas asas, e não quisesse, Jerusalém. Em outras palavras, Jesus veio para abrigar Jerusalém, proteger Jerusalém, esconder Jerusalém. Mas Jerusalém não quis. Tu que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Jerusalém, Jerusalém, tu não sabe que paz hoje te pertence? As tuas portas serão derrubadas, e os teus muros serão derrubados, e as tuas portas queimadas a fogo, porque rejeitastes a oportunidade. Jesus chora sobre Jerusalém. Se nós olharmos em Deuteronômio capítulo 32, Moisés, ele tem mais ou menos esse parâmetro de doutrina. Ele diz que os meus... eu vou ler essa mensagem. Separei aqui para ler. Deuteronômio 32. Moisés diz assim: inclinai os vossos ouvidos e ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, diz ele. Goteja a minha doutrina, como a chuva
e destila as minhas palavras como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Por quê? Porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. O que ele queria dizer? Que agora, no versículo 11, para concluir essa parte, o versículo 10, achou-os numa terra deserta, ele está falando sobre Israel, num ermo solitário, cheio de uivos. É como que uma ovelha está lá perdida no meio dos lobos que ficam uivando à noite, sedento, para devorar a presa. Cercou-os e instruiu e os guardou como a menina dos seus olhos. Presta atenção. Como a águia desperta a sua ninhada e move-se sobre os seus filhos e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, eu leva sobre as suas asas. Então ele compara as mãos de Deus com uma grande águia que está sobre os seus pintainhos, assim como Jesus comparou Jerusalém, e vem sobre ela, estende as suas asas e ampara. A águia faz o seu ninho só lá em cima sobre as rochas e traz todas as espécies de espinhos, e faz aquela montanha, e daí ela arranca o próprio pelo do corpo, do peito, as plumas, e forra, de maneira tal que se algum predador quiser chegar lá, ele tem que passar por todos aqueles espinhos, mas os seus pintainhos estão ali, e fica ali 6 meses, 8 meses, que eles crescem, fica até 1 ano. Eles crescem, ficam gordos, ficam fortes. Mas de repente ela está ali, ele sobe em cima das suas asas. Às vezes um no lado, outro no outro. Ela abre as asas e ele fica apoiadinho em cima das suas asas. E ela disfarçadamente ela sai do ninho, com as suas asas abertas, chega na beira do peral, ela solta um rasante. E eles, quando ele vê aquele ar pegando neles, eles também abrem as asas. E ela dá uma cambalhota, eles começam a se bater, são gordos, são pesados, e começa a gritar, Ela dá uma voada e vê que estão se esborrachando todo, se borrando todo. Mas não demora, dá um rasante por baixo e chega nele de novo e se gruda com toda a força nas asas da mãe águia. E ela vai novamente, vai indo, e assim vai ensinando eles voarem, eles se libertarem do seu habitat. E às vezes Deus nos quer trazer para após si e nos colocar debaixo das suas asas. Agora eu pergunto para você, meu irmão, quem se atreve dos predadores vir roubar um dos filhotes da águia, se o lobo, ou a serpente, ou o escorpião, ou os ratos, eles são presa para os próprios filhotes? Ela simplesmente estica o biquinho e diz, viesse aqui pertinho, loft top, come aqui, meus filhos. Chegou bem pertinho demais. Ninguém toca, meu irmão, que está sobre um esconderijo. Davi, como se viu apurado, ele foi lá para a gruta de Adulão. Ele ficou ali. Eu estou machucado, eu estou ferido. Eu estou rejeitado pelos meus irmãos, perseguido pelos meus próprios filhos, perseguido pelo rei. Ou melhor, nessa parte ele estava sendo perseguido pelo rei. Saul não tinha os filhos ainda. Ele vai para as terras dos filisteus, mas de volta. E ali começou-se a abrigar junto com Davi os endividados, os maltratados, excluídos, os apartados. Aqueles que não tinham mais jeito. Vamos para lá. Talvez ele, na sua condição, reserva.
há alguma coisa para nós, há uma esperança. Como Davi já tinha vindo da terra do Filisteu, ele sabia os manejos de guerra, tinha aprendido com eles lá, a tática de guerra, de manobra. Ele começou a ensinar para esses que chegou ali. E quando Israel estava no apuro, ele pegou esses valentes de Davi, preparou no arco, na flecha, na lança, esses endividados, esses excluídos, e livrou o próprio rei Saul e Israel de uma derrota. Mas antes ele foi para um esconderijo do Altíssimo. Assim aconteceu com Elias também. Acabe estava destruindo a moral do povo de Israel e a própria fé do povo de Israel. E ele recebe de Deus a mensagem e vai lá, se apresenta para Acabe e diz: conforme as minhas palavras, ele disse. Olha que ousadia. Mas ele tem recebido de Deus, senão Deus não se reparte sua glória com ninguém. E cuidado, pregadores. Deixa Deus te usar, mas não tenta usar Deus. Deixa quieto. Conforme a minha palavra, diz o Senhor, por 3 anos e meio não há uma gota de água sobre a terra. E virou as costas, saiu. E Deus disse para ele: vai para o ribeiro de Querite. Fica lá, até eu te ordenar que saia. Diz a Bíblia Sagrada que Acabe reuniu seus soldados e disse: olha, vocês percorrem, vocês varrem a terra. 7 meses. Vocês varrem, vocês procuram. E ai de vocês se vocês não trazerem aqui, porque vocês vão perecer com a vida. E os soldados saem varrendo, procurando. E passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, e passa mais 6 meses. E o ribeiro de Querite secou. E agora Deus disse: agora vai te apresentar perante Acabe. Antes passa por lá e na casa da viúva, aquela história toda. Mas ali no ribeiro de Querite, lá no meio do esconderijo a qual Deus disse, sabe o que Deus fez? Mandou que um urubu, um corvo, trouxesse pão e carne para Elias. Você já imaginou? Da onde ele veio tirar esse pão? Aonde ele foi buscar se havia fome sobre toda a terra? Sabe da onde? Era o pão da proposição. E aquele pouquinho que o povo de Israel levavam para o sacerdote, para os levitas, que não podia faltar no templo do Senhor, no altar de Deus. Mas Elias estava sob o esconderijo do Altíssimo e estava descansando diante do Todo-Poderoso. Agora, ele diz, continuando aqui, né? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, já tenho falado, e debaixo das suas asas estarás seguro. E a sua verdade é escudo e broquel, ou escudo e defesa. Mas a palavra de Deus, santa, pura, imaculada, ela é escudo, que ela guarda da cabeça aos pés. E broquel, que é um escudozinho pequeno, que só guarda o peito e a cabeça, leva para cima e para baixo. Agora o escudo é da cabeça aos pés. Aí no capítulo 6 do livro de Efésios, aí ele fala sobre o escudo, sobre a espada do Espírito, sobre o calçado do Evangelho da Paz, a armadura de Deus. Mas aqui já é um gancho dessa palavra, a sua verdade. O apóstolo Paulo diz assim, com toda a armadura que precisar. 6, 7, se não foge a mente. Mas não pode esquecer da espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, a tua verdade. Deu para entender? Então aí vem a quinta parte. Não temerás, não terás terror de noite, ou não terás medo da noite, e nem seta que voe de dia.
Quando ele diz que não terás medo, uma das primeira e única arma que veio ao coração do homem, dada por Satanás, presta atenção, foi o medo. Ah, Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Mas medo de quê, Jesus? Quem te mostrou que você estava nu? O que aconteceu, Adão? Ouvi a tua voz. Antes eles ouviam a voz do Senhor de saber que Deus conversava com eles no cair da tarde, todos os dias. Nunca houve medo. Mas naquele dia o medo chegou. E esse medo veio atacando toda a humanidade. Medo da velhice, medo de ficar pobre ou de abrir falência, medo de perder o seu cargo na igreja ou de confessar o pecado e o pastor não entender. É muito comum isso acontecer. Vai tomar a Santa Ceia indignamente. Aí complicou ainda mais, porque não tem confiança, ou não conhece direito a verdade da palavra de Deus, nem o pastor que está ao seu lado, o dirigente, seja lá quem for, aquele homem que é espiritual, aquela mulher. Medo de uma enfermidade. Ah, meu Deus, me deu um nozinho aqui. Ah, Jesus. E agora, José? Pronto. Desestruturou tudo. Ah, eu estou sofrendo uma dorzinha. Ai, meu Pai amado. Misericórdia, Senhor. Repreende em nome de Jesus. Diz, Senhor, meu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo que em mim habita tem ciúme. Então eu não quero isso para mim, em nome de Jesus. Então o medo tem atacado a humanidade de uma maneira tal que sofre. Às vezes tem esposas que é maltratada pelo esposo porque tem medo de ficar sozinha e não ser bem interpretada. Não estou dizendo para separar, mas estou dizendo para você entregar ele para Jesus. Ou pelos filhos. Ah, eu tenho medo de que ele vai para o mundo, vai para a droga, e daí o filho aproveita esse gancho, escraviza a mãe, escraviza o pai. Libera em nome de Jesus, entrega para Jesus, olha, é teu. Tu me desse até aqui. Talvez esteja pregando para alguém que está cruzando essa situação. Tu me desse até aqui, agora eu estou dando para ti. Eu ensinei os meus filhos assim. O pai é pai biológico, agora o pai espiritual, vocês vão para onde quiser, mas sabe que eu tenho entregado vocês nas mãos de Deus. Então, meu problema está resolvido. Vocês são adultos. E valeu a recomendação, porque sabia que entreguei mesmo. Continuo orando, Senhor, ó, é teu. O que é teu, não é meu mais, pronto. Eu servi de canal para trazer o mundo, agora o problema é deles. Deu para entender? Não estou rejeitando, não. Estou sendo sincero diante de Deus. Então aqui nós temos o benefício daqueles que estão escondidos, daqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo, daqueles que estão sendo guardados debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Aí ele continua, 1000 cairão ao teu lado, né? 10.000 à tua direita. E somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação. Então deixa o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Deixa Deus trabalhar. Por causa disso, eu amo aquela palavra de Davi, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor. O resto é resto. Se não querem, problema é de cada um. É chamado livre-arbítrio.
Você fez a sua parte, você falou, você orou, você apresentou. Está relatado na tua vida, na tua convivência, no teu ser, no teu falar, no teu conversar, no teu agir, no teu olhar, que você é um servo, uma serva de Deus, um filho de Deus, um chamado de Deus, um abençoado por Deus. Agora, se o outro não quer, deixa ele. Eu estou olhando, estou cuidando, eu estou vigiando. Se ele voltar-se, amém. Se ele não voltar, Deus vai tratar com ele. O problema é quando nós queremos trazer todos de uma maneira ou de qualquer maneira. Aí tem o convertido e o convencido. É aquilo que Jesus falou, tem o bode e tem as ovelhas. Mas deixa essa parte de lado. Eu quero que fique reservado no teu coração e na tua mente, meu irmão, que você é um bem-aventurado. Se você ainda não conseguiu a vitória espiritual, em nome de Jesus, aceita novamente a palavra do Senhor, aceita Jesus, ou se converta, ou se reconcilia com o Senhor, e diz, Senhor, eu quero estar habitando debaixo das tuas mãos, onisciente e onipotente, debaixo dos teus olhos de misericórdia. Davi disse que eu caia nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que dele venham as misericórdias, mas não caia na mão do homem, porque do homem não tem misericórdia nenhuma. Que Deus abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém?